Tem notado que, ultimamente, tudo parece estar mais caro? Vai ao supermercado e a compra da semana rebenta com o seu orçamento. Vai abastecer o carro e o valor assusta-o. Abre a sua conta da luz e quase lhe dá um ataque cardíaco. Isto não é por acaso. E também não é apenas um simples efeito da inflação. Existem uma série de razões profundas e muito concretas para que cada aspecto da nossa vida tenha ficado mais caro. E o pior é que a maioria dessas razões não é divulgada pela comunicação social tradicional, ou é maquilhada de tal forma que acabamos por aceitar como inevitável. Hoje, vamos descobrir o que realmente está por trás do aumento de preço de tudo o que usamos e pagamos no nosso dia a dia. Primeiro, os alimentos básicos: pão, leite, arroz, massa. Alimentos que sempre consideramos garantidos, hoje tornaram-se um peso constante no orçamento familiar. Uma das principais razões é a crise climática. Longos períodos de seca, inundações em áreas de cultivo e eventos climáticos extremos reduzem as colheitas e elevam os custos de produção. Além disso, a escassez de fertilizantes, cujos preços dispararam após a guerra na Ucrânia, já que muitos componentes vinham dessa região. Mas não é só isso. Por trás do preço do arroz ou do trigo, também existe especulação nos mercados internacionais. Fundos de investimento e grandes corporações compram toneladas de contratos futuros de alimentos, inflando artificialmente os preços que todos nós acabamos por pagar. E tem mais. A concentração empresarial desempenha um papel fundamental. Cada vez menos empresas controlam a produção e a distribuição de alimentos básicos, o que lhes dá o poder de ditar os preços. Por outras palavras, não estamos a pagar apenas os custos de produção dos alimentos, mas também a ganância de quem controla o mercado. É por isso que, mesmo que o seu padeiro não tenha trocado o forno, o pãozinho de cada dia custa muito mais do que deveria. 2. Gasolina e gasóleo. Muitos pensam que o preço na bomba depende só do petróleo, mas a realidade é bem mais complexa. O petróleo bruto é só uma parte da equação. Os impostos representam uma fatia enorme do preço final. Em muitos países, mais de 40% do que você paga na bomba são impostos especiais, taxas ambientais ou o bom e velho IVA. Além disso, a falta de investimento em refinarias complica tudo. Por anos, instalações que agrediam o ambiente foram fechadas, sem serem substituídas por alternativas suficientes, o que causa estrangulamentos na produção. As tensões geopolíticas também pesam bastante. Sanções contra países produtores, bloqueios de rotas comerciais ou conflitos regionais reduzem a oferta mundial e fazem o preço de cada litro que a gente consome disparar. Mesmo quando o preço do petróleo cai nos mercados internacionais, leva tempo para isso chegar na bomba. Enquanto na situação inversa, o aumento é quase instantâneo. Essa assimetria beneficia as grandes empresas de petróleo e prejudica o consumidor. E, como se não bastasse, a transição energética para carros elétricos e biocombustíveis gera uma incerteza adicional. Como ainda não é algo consolidado, os investimentos em combustíveis fósseis diminuem, o que restringe a oferta e pressiona ainda mais os preços. Em resumo, não é só o petróleo caro. É um coquetel de impostos, falta de investimento, especulação e tensões internacionais que todos nós pagamos a cada quilômetro percorrido. Terceiro, eletricidade e gás. Abrir a conta da luz tornou-se uma experiência dolorosa para milhões de famílias. E isso não é por acaso. O preço da eletricidade e do gás é o resultado de uma combinação de fatores que raramente são explicados de forma clara. Por um lado, a transição para energias renováveis, a chamada virada energética, é lenta e cara. Embora painéis solares e parques eólicos sejam o futuro, os investimentos iniciais são gigantescos, e a infraestrutura ainda depende muito de combustíveis fósseis. Não há como fugir, a questão é mais profunda. Enquanto isso,
Os governos repassam esses custos aos consumidores através de tarifas cada vez mais altas. Por outro lado, o mercado de energia funciona de um jeito peculiar. O preço final é determinado pela fonte mais cara necessária para satisfazer a procura. Isso significa que, mesmo que tenha eletricidade solar barata na rede, se for preciso gás para complementar, tudo é cobrado pelo preço do gás. Aí o coração do consumidor bate mais forte, e não é de alegria. Além disso, especuladores financeiros encontraram na energia um negócio lucrativo. Eles compram e vendem contratos futuros, elevando os preços sem mover um quilowatt-hora sequer. É de pensar mal, não é? Some-se a isso a dependência de importações em países sem recursos próprios suficientes, o que os torna vulneráveis a guerras, estrangulamentos de fornecimento ou até mesmo decisões políticas de terceiros. Acabamos por não ser donos do nosso próprio nariz. E não nos podemos esquecer da regulamentação. Taxas adicionais, impostos verdes e encargos de rede somam-se silenciosamente na conta. No final, a conta fica salgada e o povo paga o pato. Em última análise, a eletricidade e o gás não sobem apenas por causa dos custos de produção, mas porque há um sistema por trás, desenhado para beneficiar poucos à custa de milhões de lares. Quarto, carros novos e usados. Comprar um carro, seja ele novo ou usado, tornou-se um luxo para poucos hoje em dia. A raiz do problema reside nos microchips. Todo o carro moderno necessita de centenas deles para controlar tudo, desde o motor aos sistemas de segurança. Durante a pandemia, muitas fábricas fecharam ou diminuíram a produção, enquanto a procura por eletrônicos explodiu. O resultado foi uma escassez global que ainda se faz sentir. Para completar, a produção de carros diminuiu. As marcas estão a fabricar menos unidades, o que aumenta o valor de cada carro disponível. Até os carros usados, que antes eram a opção mais acessível, estão com preços exorbitantes, por vezes quase o mesmo que um modelo novo. A inflação global e o aumento dos custos de matérias-primas como aço, alumínio ou lítio multiplicaram os custos de fabrico. Além disso, as regulamentações ambientais forçaram a indústria a investir em tecnologias híbridas e elétricas, o que encarece ainda mais os modelos tradicionais. A procura também não ajuda. Muita gente que adiou a compra durante os confinamentos correu para o mercado ao mesmo tempo, criando um estrangulamento. E como se não bastasse, concessionárias e plataformas de carros usados estão a aproveitar a situação para aumentar as suas margens, sabendo que as pessoas precisam de mobilidade. Em resumo, o carro deixou de ser apenas um meio de transporte para se tornar um bem raro, sujeito a tensões globais, interesses comerciais e novas regras do jogo. Quinto, os preços dos aluguéis. Em muitas cidades, arrendar casa tornou-se um verdadeiro pesadelo. O problema não é só a inflação, mas sim uma tempestade perfeita de falta de oferta e excesso de procura. Para começar, a construção de novas habitações não acompanha o ritmo de crescimento da população nas cidades. Todos os anos, mais gente chega às grandes cidades para estudar, trabalhar ou migrar. Mas o número de imóveis disponíveis mal aumenta. Para piorar, temos a chegada dos fundos de investimento e das grandes empresas imobiliárias, que compram prédios inteiros para arrendar, concentrando a oferta nas mãos de poucos e inflando os preços artificialmente. Outro fator é o boom das plataformas de aluguer por temporada. Muitos proprietários preferem arrendar por diária a turistas, em vez de ter inquilinos de longo prazo, o que diminui ainda mais a oferta de habitações para quem vive cá. E enquanto isso, os salários não acompanharam o aumento dos aluguéis, criando um desequilíbrio que força milhares de famílias a gastar mais de 40% do rendimento só com o arrendamento. As regulamentações, longe de travar a subida, muitas vezes beneficiam os grandes proprietários, que têm advogados e estratégias para contornar os limites de preço. O resultado é uma geração engessada,
jovens que não conseguem sair da casa dos pais, famílias que vivem a saltar de aluguer em busca de algo que caiba no orçamento, e um mercado cada vez mais controlado por quem vê a habitação não como um direito, mas como um negócio lucrativo. Sexto ponto: carne e produtos frescos. Ir ao talho ou à praça já não é a mesma coisa de antigamente. Carne, peixe, frutas e legumes subiram tanto de preço que isso afeta diretamente a alimentação de milhões de pessoas. O principal motivo são os custos de produção. A pecuária está muito mais cara hoje em dia. Grãos e rações ficaram mais caros devido à crise dos fertilizantes e ao aumento dos custos de transporte. A isso soma-se a falta de mão de obra nas quintas e nos matadouros, um problema que se agravou após a pandemia e que força salários mais altos ou a redução da produção. O transporte refrigerado, necessário para manter a frescura desses produtos, também encareceu devido ao aumento do preço do gasóleo e da energia. No caso das frutas e legumes, as secas e eventos climáticos extremos reduzem as colheitas e elevam os preços, tornando produtos antes básicos quase um luxo em certas épocas do ano. Mas há outro fator menos visível. As grandes redes de supermercados e distribuidores usam esses produtos como chamariz, inflando as suas margens de lucro, porque sabem que são itens essenciais para o consumidor. Assim, o produtor recebe pouco, mas o cliente paga caro. O resultado é um ciclo vicioso: menor acesso a alimentos frescos e saudáveis, maior dependência de alimentos ultraprocessados e baratos e um impacto direto na saúde pública. Comer bem tornou-se um privilégio cada vez mais caro. Sétimo, a tecnologia. Há alguns anos, era relativamente acessível comprar um telemóvel novo ou um portátil. Hoje, isso é um investimento que, sinceramente, dói no bolso. O principal motivo é a escassez de componentes eletrônicos. Microprocessadores e semicondutores são o cérebro de qualquer aparelho, e a sua falta global fez os preços dispararem. Essa crise começou durante a pandemia, quando a procura por computadores, consolas e telemóveis explodiu, enquanto as fábricas asiáticas, ao mesmo tempo, reduziam a sua produção. A situação foi agravada, no entanto, por tensões geopolíticas, bloqueios de rotas comerciais e a dependência quase total de um punhado de países produtores. A isso somam-se os custos crescentes do transporte marítimo, o que multiplica os custos antes mesmo de o produto chegar à loja. A inflação global também desempenha um papel. Plásticos, metais e energia ficaram mais caros, e cada aumento é repassado ao preço final. Além disso, as grandes marcas aproveitam para lançar modelos cada vez mais caros, sob o pretexto da inovação, embora as mudanças sejam muitas vezes mínimas. Até o mercado de usados reflete essa tendência. Telemóveis usados, que antes eram uma opção barata, hoje mantêm preços elevados, à medida que as pessoas procuram alternativas mais acessíveis. A tecnologia, que antes se apresentava como uma ferramenta de democratização, transformou-se num luxo progressivo, onde a renovação de um aparelho essencial não depende mais apenas da necessidade, mas da capacidade de arcar com um mercado supervalorizado, controlado por alguns poucos fabricantes globais. Oitavo, produtos de limpeza. O que antes era considerado barato e algo trivial, a compra de detergente, sabonete ou desinfetantes, hoje tornou-se um peso na cesta de compras do português. O aumento dos preços destes produtos não é por acaso. A maioria depende de derivados de petróleo, tanto para os químicos usados na sua fabricação quanto para o plástico das suas embalagens. Com o petróleo mais caro e cadeias de abastecimento mais tensas, os custos de produção dispararam. Soma-se a isso a influência da guerra na Ucrânia, que encareceu matérias-primas essenciais, como certos compostos químicos e óleos utilizados nas fórmulas de limpeza. A energia também desempenha um papel. A fabricação e o transporte destes produtos exigem alto consumo de eletricidade e combustível, o que gera custos adicionais. Além disso,
O marketing das grandes marcas influencia. Elas estão constantemente a lançar versões premium, com fragrâncias especiais ou fórmulas supostamente mais eficazes, que servem de pretexto para aumentar ainda mais os preços. Enquanto isso, as marcas próprias dos supermercados beneficiam-se da situação, mas mesmo essas ficaram mais caras, já que os custos básicos são inevitáveis. Em resumo, manter a casa limpa está a custar mais, devido à dependência de produtos químicos importados, embalagens plásticas mais caras, e uma indústria que, em vez de reduzir os preços, procura cada vez mais maximizar as suas margens sob o disfarce de inovação ou sustentabilidade. 9. Medicamentos e saúde. Os medicamentos, que deveriam ser acessíveis por serem essenciais à vida, também sofreram um aumento absurdo nos preços. Um dos grandes motivos é a concentração de laboratórios e empresas farmacêuticas. Cada vez menos grupos controlam a produção de remédios básicos, o que lhes dá o poder de fixar preços quase sem concorrência. A isso, soma-se a escassez de matérias-primas, como os princípios ativos, muitos deles vindos da China e da Índia. Se estas cadeias de suprimentos são interrompidas, os custos de produção aumentam e as farmácias repassam a diferença para o consumidor final. Os custos de logística também subiram. O armazenamento e transporte de medicamentos exigem condições especiais de temperatura e segurança, o que encarece ainda mais o processo. Mas nem tudo se explica por questões técnicas. Há também um componente especulativo. Em muitos países, a regulamentação é fraca ou lenta, permitindo que alguns medicamentos multipliquem o seu valor em poucos meses. Até mesmo os genéricos, que deveriam ser mais baratos, encarecem, pois os fabricantes aproveitam-se da escassez para aumentar as suas margens. E como se não bastasse, o próprio sistema de saúde ficou mais caro. Consultas, seguros e tratamentos pesam ainda mais no bolso dos pacientes. No fim das contas, o que deveria ser um direito básico transforma-se num negócio, onde as regras de mercado se sobrepõem à saúde das pessoas. 10. Transporte e logística. Comprar online pode parecer prático, mas o que pagamos reflete não só o produto, mas também um sistema de logística cujos custos dispararam. Durante a pandemia, portos entraram em colapso, contentores sumiram e os custos de transporte multiplicaram-se. E embora a crise tenha passado, esses preços não baixaram. A isso, soma-se o combustível mais caro e as regulamentações ambientais que elevam os custos do transporte terrestre, marítimo e aéreo. Além disso, taxas alfandegárias e burocracia geram custos adicionais e atrasos. As grandes empresas de entregas aumentam as suas tarifas, sabendo que dependemos delas. E a embalagem também está mais cara. Cartão, plásticos e materiais recicláveis já não são baratos. Mesmo que um produto seja anunciado com portes grátis, o custo está, na verdade, embutido no preço final. Em resumo, o que antes era uma promessa de economia e agilidade, virou um gasto extra que todos pagamos sem perceber, sustentando um sistema inflacionado e ineficiente. 11. Educação. A educação, que deveria ser um motor de igualdade, hoje é mais uma grande despesa que pesa no bolso das famílias. Mesmo em Portugal, onde temos um sistema de ensino público, os custos associados explodiram. Livros, material escolar, dispositivos eletrônicos e atividades extracurriculares representam um fardo cada vez maior. Os cortes no financiamento público forçam muitas instituições a cobrar taxas ou serviços adicionais para se manterem. Assim, o que era para ser gratuito torna-se uma despesa oculta. No ensino particular, a situação é ainda mais gritante. Os preços das matrículas e das mensalidades aumentam ano após ano, muito acima do rendimento médio da população. As universidades, por sua vez, justificam os aumentos com inovação tecnológica, programas internacionais ou a necessidade de manter a sua competitividade global. A isto, somam-se os empréstimos estudantis, que em muitos países se tornaram um fardo para a vida toda para os jovens,
impactando significativamente o seu futuro econômico. Até mesmo a educação online, que deveria ser mais barata e acessível, encareceu com assinaturas, certificações e serviços premium. Tudo isto reflete uma tendência preocupante. O conhecimento, longe de ser democratizado, está a tornar-se uma mercadoria. O resultado é que a educação, que deveria ser um direito fundamental, virou um privilégio que depende mais da sua capacidade de pagar do que do seu talento ou esforço. 12. Restaurantes. Sair para comer fora, que antes era um hábito diário ou um pequeno luxo acessível, hoje é visto como uma despesa significativa. O aumento dos preços dos alimentos afeta diretamente os restaurantes. Carne, peixe, óleo ou até mesmo vegetais básicos estão mais caros, e esses aumentos se refletem no cardápio. A energia também desempenha um papel. Manter as cozinhas a funcionar, frigoríficos a operar e os estabelecimentos iluminados resultou em contas de luz e gás que explodiram nos últimos anos. Além disso, o salário mínimo e as melhores condições de trabalho, embora necessários, aumentaram os custos com pessoal, o que encarece cada prato servido à mesa. Os aluguéis de espaços comerciais, especialmente em locais centrais, também sobem constantemente, o que adiciona pressão extra sobre os negócios. Soma-se a isso a inflação geral, que encarece tudo, dos guardanapos ao detergente. Até mesmo a entrega, que antes parecia uma solução mais barata, não é mais. As aplicações cobram comissões muito altas dos restaurantes e taxas adicionais dos clientes. O resultado é que comer fora se tornou um luxo reservado para ocasiões especiais. Restaurantes, presos entre custos crescentes e clientes com menor poder de compra, são forçados a aumentar os seus preços ou reduzir a qualidade e a quantidade. Assim, o que antes era uma experiência simples e social, virou uma despesa que muitos precisam pensar duas vezes antes de se aventurar. 13. Os seguros. O seguro de carro, residencial ou de saúde tornou-se mais um item da lista de gastos que não para de subir. O curioso é que, mesmo que não use o serviço, o preço aumenta a cada ano. A razão? As seguradoras alegam um risco percebido maior. Por exemplo, as alterações climáticas têm levado a eventos extremos como cheias ou incêndios, o que justifica prêmios mais altos para seguros residenciais. Na área da saúde, o aumento dos custos de medicamentos e tratamentos eleva os prêmios dos planos de saúde, enquanto nos carros, a reparação de veículos modernos é bem mais cara, devido à quantidade de tecnologia e componentes eletrônicos que eles contêm. Mas não se trata apenas de riscos reais. Há também um modelo de negócio que visa lucros cada vez maiores. Muitas seguradoras aumentam as suas tarifas como parte da sua estratégia, aproveitando o facto de que os clientes, por comodidade ou falta de informação, raramente trocam de empresa. Além disso, novas coberturas, muitas vezes obrigatórias, impostos indiretos e taxas administrativas elevam ainda mais a conta final. Mesmo os seguros básicos ficam mais caros a cada ano, sem que as condições melhorem. O resultado é um sistema em que você paga mais para estar protegido, mas recebe menos quando precisa de usar o serviço. O que deveria trazer paz de espírito no final, torna-se um fardo fixo, que consome o orçamento de cada família aos poucos. 14. Entretenimento. Até o entretenimento, que deveria ser um escape, está a tornar-se um luxo cada vez mais caro. Ir ao cinema ficou mais caro devido ao aumento dos custos de energia, transporte e manutenção das salas. Espetáculos e festivais estão mais caros porque a música ao vivo, hoje, é a principal fonte de rendimento para artistas e produtores, e os custos de logística e segurança dispararam. Já o streaming, que começou com preços acessíveis, agora aumenta anualmente os valores das subscrições, restringe a partilha de contas e fragmenta o conteúdo em vários serviços. Para conseguir assistir a tudo, é preciso subscrever vários serviços, o que multiplica os gastos mensais.
Até a saturação do mercado encarece a produção. Um custo que, no fim das contas, é o utilizador quem paga. O resultado é claro: pagamos mais do que nunca por entretenimento e recebemos menos por isso. O que antes era uma opção acessível virou mais uma conta fixa, dificultando a muitas famílias o acesso à cultura e ao lazer. 15. Empréstimos e financiamentos. Pedir um empréstimo ou financiamento tornou-se um luxo para poucos, um risco de se afundar em dívidas sem fim. A raiz do problema reside nas taxas de juro, que os bancos centrais aumentam para tentar controlar a inflação. Cada pontinho a mais nessas taxas significa prestações mensais muito maiores para quem já tem dívidas e condições mais apertadas para quem procura novos créditos. Ou seja, endividar-se hoje custa bem mais do que há alguns anos. Os bancos também apertaram as rédeas. Exigem mais garantias, salários maiores e contratos de trabalho mais estáveis, o que acaba por excluir grande parte da população. Para os financiamentos imobiliários, o efeito é devastador. Famílias que antes conseguiam comprar a casa própria, agora são forçadas a alugar, o que, por sua vez, aumenta a pressão sobre o mercado de arrendamento. Cartões de crédito não ficam de fora. Juros abusivos e taxas escondidas transformam qualquer compra parcelada numa bola de neve difícil de parar. Até empréstimos pessoais, que antes eram uma saída rápida para emergências, hoje têm condições tão caras que acabam por sufocar o devedor. Em resumo, o sistema financeiro, que deveria ajudar as pessoas a ter acesso à habitação, educação ou a investir, virou uma armadilha, onde pedir dinheiro emprestado está mais caro do que nunca, e pagar de volta se torna um fardo quase interminável. Por último, mas não menos importante, os impostos indiretos. Embora muitas vezes passem despercebidos, os impostos indiretos são uma das razões ocultas para o aumento dos preços. Ao contrário dos impostos diretos, como o imposto de renda, estes estão embutidos no preço final de produtos e serviços, fazendo com que o consumidor os pague sem perceber totalmente. O IVA, as portagens, os impostos ambientais, as taxas digitais ou as contribuições especiais somam-se, despercebidamente, às suas compras diárias. Um exemplo claro são os chamados impostos verdes, que supostamente visam proteger o meio ambiente. Eles aumentam o preço dos combustíveis e dos sacos de plástico, mas muitas vezes não são realmente utilizados em projetos ecológicos. O mesmo acontece com os impostos sobre bebidas açucaradas, tabaco ou álcool, que são justificados em nome da saúde pública, embora na prática sirvam para arrecadar mais dinheiro. Além disso, a descentralização tributária em algumas regiões permite que municípios ou regiões adicionem as suas próprias taxas, criando uma manta de retalhos de encargos que dificulta o cálculo do custo real do que consumimos. E enquanto os salários mal sobem, ou nem sobem, esses impostos silenciosos aumentam a cada ano. O resultado é que, mesmo que você não veja no seu contra-cheque, você acaba por pagar indiretamente muito mais, toda vez que enche o seu carrinho de supermercado, conduz o seu carro, consome energia ou utiliza um serviço básico. Por outras palavras, um aumento invisível que vai corroendo o seu poder de compra aos poucos. Como pode verificar, o aumento dos preços não é apenas uma simples consequência da inflação, mas o resultado de múltiplos fatores: crises globais, especulação, concentração empresarial e impostos ocultos. Tudo isto cria um sistema em que o consumidor paga cada vez mais, sem ter um retorno à altura. A chave é entender estes mecanismos, pois só assim podemos tomar melhores decisões. Comparar, reduzir gastos desnecessários, exigir transparência e, acima de tudo, não aceitar como normal o que, na verdade, serve a interesses muito específicos. A informação é a sua melhor ferramenta para proteger o seu bolso.